sagrado do reino de Israel. Às vezes a gente quer escolher pessoas para o campo missionário, pessoas para ir para o seminário, fazer alguém pastor. E a igreja procura só os melhores homens. Muitas vezes fracassa e escolhe gente que não devia. Espero que não seja o caso. Mas geralmente a gente tenta encontrar gente na igreja que se dedique um pouco mais, que esteja um pouco mais focado naquele serviço ministerial. Jesus não é simplesmente o melhor de um grupo. Jesus não foi alguém que passou 4 anos no seminário. Jesus não é alguém que simplesmente calhou de ter estudado mais ou de dominar mais como é que se esfolava ovelha. Jesus foi o homem perfeito. Jesus foi o próprio Filho de Deus. E sendo o próprio Filho de Deus, ele vai diante de Deus por nós. Não é mais um homem tão pecador como nós somos, diante de Deus, pedindo pelos seus iguais. Agora é um homem santo, é o Deus justo, é o Filho do próprio Deus, diante do Senhor, pedindo por aqueles que ele se fez igual. E que ele se colocou em nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote, que é Filho de Deus, e ele é o sumo sacerdote que entrou nos céus. Veja só, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. O antigo sumo sacerdote, no dia da expiação, atravessava um véu para chegar na presença de Deus. E havia um véu e ele tinha que passar por meio desse véu para chegar no lugar santíssimo. E na verdade a gente tem um Cristo que atravessa os céus em ressurreição. Isso é um símbolo justamente da ressurreição de Cristo. Ele vai até os céus como sumo sacerdote. E é interessante percebermos esse detalhe da ressurreição de Jesus, que muitas vezes a gente esquece. A gente vive às vezes um tipo de deísmo cristão. Você conhece deísmo? É um tipo de visão de Deus que acredita que Deus criou todas as coisas e sumiu. Deu o pontapé inicial, botou a engrenagem para girar e foi embora. Não tem para que orar, não tem para que, não tem milagre, não tem mais nada. Deus já foi. Ele existe, mas não está se importando muito com a gente. E a gente tem um tipo de deísmo cristão. Jesus veio, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou, e agora o quê? Te vira. Ele foi embora, ele está lá, e a gente está aqui. Mas não foi o que aconteceu. Ele não só voltou para casa porque ele era do céu e voltou para o céu. Ele voltou como sumo sacerdote. Ele voltou como intercessor. Ele voltou como alguém que agora está diante de Deus, exercendo um ministério e um ofício. Jesus não está no céu, numa longa hibernação, dormindo, esperando a sua volta. Não vai surgir um anjo no último dia para tocar uma campainha e dizer: Jesus, bora, chegou a hora, levanta aí, sai da rede, agora é ir lá pegar o povo. Ele está no céu trabalhando por nós. Ele está nos céus hoje como sumo sacerdote, intercedendo, levando a Deus as nossas causas. Ele está intercedendo nesse momento pela sua vida, se você é seu filho. Intercedendo por você, agindo como alguém que está no Santo dos Santos, pedindo ao Pai pelo seu perdão, pelo perdão dos nossos pecados. Alguma vez na sua vida, você já precisou de uma peixada? No Ceará a gente chama assim, né? Você tem o quem indique. Às vezes você vai tentar arrumar um emprego e o pessoal diz: rapaz, aí cuidado que não é mérito não, viu? Nem adianta mandar currículo. Só entra quem tem a peixada lá dentro. Você só entra se conhecer alguém. Tem que ter QI. Tem que ter quem indique, tem que ter alguma coisa. Eu já perdi e já ganhei oportunidade de trabalho baseado em quem eu conhecia ou não conhecia, ou em quem meus concorrentes conheciam ou não conheciam naquela seleção. Deixa eu te dizer, você tem um peixe grande do lado de Deus. Você conhece o filho do dono. Você está numa seleção que você não vai entrar por mérito. Alguém vai te colocar para dentro. Você tem o Deus vivo que morreu na cruz no seu lugar, como sumo sacerdote, ao lado do Pai, intercedendo por você. A gente não tem como estar diante de Deus com medo, porque você está indo para uma batalha que é ganha. Você está indo para a entrevista de emprego na empresa do seu pai. E Ele quer você. E ele morreu por você. E Ele chamou você, e Ele atrai você até Ele. E Ele intercede por você todos os dias. Existe uma ordem em cima disso. O texto diz que nós devemos, então, nos apegar a uma confissão. O fato de Ele ter morrido em nosso lugar e estar diante de Deus agora como sumo sacerdote faz com que a gente confirme e confesse com firmeza essa verdade sobre o Cristo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Você precisa conservar algo com firmeza. Confissão aqui
não é confissão de pecados. O termo confissão aqui é confissão de crença. É confessar, crer em Cristo como Senhor, como intercessor, como nosso sacerdote. Nós temos um novo sacerdote muito maior que os sacerdotes do Antigo Testamento. Então nós não precisamos voltar aos meios antigos de redenção. Para os judeus, eles precisavam de sacrifícios sacerdotais. Para você, os seus meios antigos de redenção podem ser os mais variados. Se você veio de uma cultura judaica, de uma família judaica, talvez você tenha que ter passado por vários rituais, mas é menos comum na nossa cidade. Você talvez tenha vindo de uma família católica, que precisou de penitências dos padres, talvez de uma família espiritualista, que precisou de cristais, precisava de banhos e coisas assim, de uma família kardecista, e teve que tomar passes, de uma família do baixo espiritismo, e tomou banhos com isso e com aquilo. Você tinha meios passados de redenção. Perceba, os judeus tinham um meio de redenção que fazia sentido e que foi dado por Deus por um momento. Eles eram redimidos pela fé em Cristo Jesus que viria, e isso era simbolizado através dos sacrifícios do sacerdote. E aquilo foi dado por Deus. E o autor está dizendo que vocês não precisavam voltar para isso. Quanto mais meios de redenção que nos foram vendidos pela nossa família, pela nossa cultura, por falsas religiões, que muitas vezes fazem parte da nossa vida ainda. Pode parecer que não, mas muitas vezes nós somos muito capazes de sermos sincréticos, mesmo em boas igrejas. O pastor Valbert sempre contava a história, não é? Da criança que chegou na igreja com um negocinho enrolado no braço. Aí você pergunta para a mãe: o que é isso aqui? Ah, pastor, é para Deus, é para proteger do mal olhado. Aí você diz: mas irmã, você não era crente não? Eu achava que era Deus que protegia. Como é que é isso? Mal olhado, não é? Às vezes a gente está na igreja e consegue ainda assim se apropriar de certos mitos e coisas que são contrárias aos planos de redenção do Senhor, acreditando que essas coisas têm algum peso ainda. Os judeus que receberam a carta aos hebreus, eles não estavam simplesmente tentando voltar para o judaísmo, abandonar Cristo, ser judeu de fato. Não, eles queriam criar um tipo de amálgama entre judaísmo e cristianismo. Eles queriam ainda ter um pé lá e um pé aqui, um pé no Sinai e um pé no Calvário. E o que o autor está dizendo é que não dá para juntar as duas coisas mais. Não dá para você viver nas práticas rituais do Antigo Testamento, de sacrifícios e sacerdotes, e encontrar o grande sumo sacerdote acima de todos os outros. Temos que manter firme a nossa confissão. A crença de que Jesus é o nosso único e novo e suficiente sumo sacerdote. Você deve guardar essa confissão,